Ei, gente, queria compartilhar com você a palavra de hoje. Se puder, deixa aberto comigo aí 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Hoje nós temos ceia. Espero ser bem objetivo aqui também, para que possamos também celebrar isso juntos. E o tema da mensagem de hoje é maturidade para viver em família. Maturidade para viver em família. Deixa aberto ali. Aí a gente vai ler daqui a pouco juntos. Mas eu queria começar falando sobre isso. Nós recebemos muitas pessoas. Nós temos conversa com muitas pessoas aqui na igreja. E muitas vezes alguns chegam questionando sobre coisas que elas acreditam que falta na igreja. Está faltando isso, está faltando aquilo. E é verdade que nós temos recebido muitas pessoas novas na nossa casa. Deus tem enviado para cá pessoas incríveis, semana após semana. É gente de todo tipo chegando. Isso realmente alegra o nosso coração. Mas uma coisa que eu faço questão de lembrar, todos esses que estão chegando, e eu faço sempre isso, eu sempre digo algo: nós somos uma igreja em construção. Nós somos uma igreja em construção. Muitas coisas aqui estão em um processo. E se você espera por uma igreja pronta, talvez esse lugar não seja para você. Ok? Mas se você por acaso tem um coração para o trabalho, se você quer construir conosco, quer deixar tuas mãos aqui, tuas digitais nesse lugar, quer participar da construção de uma igreja para os seus filhos, e é por isso que eu estou aqui, então esse lugar é para você. Mas nós somos uma igreja em construção. Você tem clareza disso? Ok? Isso é importante para nós. E a grande verdade é que nós temos avançado. Nós vemos muito avanço acontecendo. Mas também é verdade que nos faltam algumas coisas. Nos faltam algumas coisas. E pensando sobre isso, cheguei na conclusão que talvez as coisas menos importantes que estão faltando estão ligadas à nossa estrutura física como igreja, ou talvez à nossa programação. As menos importantes têm a ver com isso. A gente vai ler bastante hoje o livro de 1 Coríntios. Mas antes de nós lermos juntos, eu queria te dar um contexto sobre Corinto, cidade de Corinto e a igreja de Coríntios. Ok? Corinto, então, ele era uma cidade portuária importante na Grécia Antiga, e por ser muito grande também, influente, ela também era muito diversa. A população era composta por uma diversidade muito grande de pessoas de origem cultural, religiosa diferente. E essa diversidade, logicamente, também alcançava a igreja, refletia na igreja. E a história da igreja de Corinto mostra pra gente que ela era conhecida por ser uma igreja influente, uma grande igreja e também uma igreja cheia de dons espirituais. Essa era a igreja de Corinto. Então, quando a gente olha rapidamente, parece que tudo está indo muito bem nessa igreja, ok? Mas as aparências enganam. A história mostra isso para a gente. Na verdade, a igreja de Corinto, ela enfrentava muitos desafios e muitos problemas internos. Essa era a igreja de Corinto. E tudo isso trazia uma grande preocupação no coração do apóstolo Paulo. E ele faz uso dessa carta, 1 Coríntios, para fazer então uma série de advertências, buscando corrigir a igreja. Ele está ali buscando corrigir a igreja. E aí, em uma dessas advertências que ele faz, o apóstolo Paulo, ele deixa claro que existia uma necessidade muito específica que aquela igreja tinha. No meio de tudo isso, ele aponta isso. E aí agora eu quero ler o texto com você. 1 Coríntios capítulo 4, verso 14. 4, verso 14. Diz assim o texto, apóstolo Paulo falando: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados.
embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Até aí. Então essas são palavras do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. E se você olha para essa carta, grande parte da primeira carta de Coríntios, ela é acompanhada, gente, de palavras duras do apóstolo Paulo. Ele é severo muitas vezes. Só que nesse trecho em especial, parece que de repente ele muda o tom de voz da vida dele, para que os irmãos pudessem compreender o que realmente tinha no coração do apóstolo Paulo. E é por isso que ele faz uso da expressão, meus filhos amados. Ele muda o tom de repente, meus filhos amados. O apóstolo Paulo, ele começa a se dirigir como um pai para a igreja de Corinto. E a pergunta é, por que ele faz isso? E o próprio texto responde. O apóstolo Paulo continua e diz, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais. Vocês não têm muitos pais. Então a igreja de Corinto, ela era grande, ela era influente, ela era cheia de dons espirituais, ela tinha muitos tutores em Cristo, mas ela não tinha pais. A igreja não tinha pais. E o apóstolo Paulo, gente, ao fazer uso então dessa figura, ele usa dois personagens ali, que é importante a gente entender quem são. Ele usa no texto a palavra tutores e a palavra pais. E quando ele faz isso, ele quer promover uma diferenciação ali. Ele quer que a gente entenda algo. E aí é importante você entender que esse tutores, o texto, vem da palavra grega paidagogos. Daí vem pedagogo, a palavra, olha que legal. E os paidagogos, esses tutores, eles eram guias, eram servos que escoltavam as crianças para a escola naquela época. Essa era a função que eles tinham. E esses tutores, eles tinham uma posição de grande confiança, uma posição de grande responsabilidade, mas eles não eram uma figura de paternidade. Ok? Eles não eram uma figura de paternidade, porque os tutores, eles tinham uma função, mas só um pai pode responder com afeição. É diferente. E da mesma forma, Deus não nos fez para funcionar. Amém? Deus não nos fez para simplesmente funcionarmos. Nós somos criados por Ele para nos relacionar. Nos relacionar. E nos relacionar com Ele. Nos relacionar uns com os outros. Nos relacionar com a palavra dEle. Nos relacionar com a igreja dEle. Deus nos fez para nos relacionar. O apóstolo Paulo, o que ele quer dizer aqui, ao usar essa figura de pai, o que ele quer dizer para a gente é que vocês não podem construir sem uma mentalidade de família. Você entende isso? Nós não podemos construir sem termos uma mentalidade de família. Ainda que a gente se esforce bastante para ser uma boa igreja, para nos tornarmos aquilo que o Senhor sonhou que fôssemos, nós precisamos de uma mentalidade de família. Não dá para chegar lá sem isso. E não somente isso, o apóstolo Paulo, ao fazer uso então da figura do pai, ele também evoca para a gente uma outra ideia, a ideia de maturidade. Ele traz para nós essa ideia de maturidade. Então esse é um chamado de Deus para a igreja, para nós, para a maturidade, para mim e para você, ok? Por isso que o tema da mensagem de hoje é esse: maturidade para viver em família. A igreja precisa de pais. E quem são os pais? Homens e mulheres
maduros e comprometidos com a família de Deus. Nós precisamos de pais, homens e mulheres maduros. E a pergunta é: quais são as marcas então de uma família espiritual madura e saudável? Eu queria compartilhar com você 3 pontos. Não é uma lista que possa se encerrar aqui, mas olhando para a carta de 1 Coríntios, eu encontrei algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Então a primeira marca de uma igreja, de uma família espiritual madura e saudável é unidade. Unidade. E unidade, gente, fala a respeito de termos uma só mente e um só coração. Fala a respeito de termos valores parecidos, de priorizarmos as mesmas coisas, de olharmos para a mesma direção. Isso é unidade. Não é sobre eu e você concordarmos com tudo, porque isso seria realmente impossível, mas é sobre eu e você sermos fiéis naquilo que é central, e fundamental. Sermos fiéis naquilo que é central e fundamental. E por que isso é tão importante para nós? Porque é a unidade da igreja que revela Cristo para o mundo. É a unidade que revela Cristo para o mundo. Por isso, quando nós olhamos para essa carta de 1 Coríntios, nós vemos ali o apóstolo Paulo se esforçando para confrontar e para derrubar coisas que estavam acontecendo lá dentro. E dentre elas, uma grande divisão que existia dentro da igreja. Nós vemos isso na fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 e 4. Diz assim, 1 Coríntios 3, verso 1 e 4, está na tela aí também. Diz assim, verso 1: Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. E agora o verso 4 que diz assim: Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Sabe o que acontece aí? Paulo chama os coríntios de crianças em Cristo. Sabe o que ele quer dizer? Vocês são imaturos. Vocês são imaturos. Isso é muito importante para nós, porque a marca dessa imaturidade eram as divisões que existiam ali. Por isso alguns diziam, eu sou de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro, e isso impedia a igreja de viver em perfeita unidade. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque é a unidade e não a divisão que nos protege. Você entende isso? A unidade nos protege. E o apóstolo Paulo, como um pai, ele quer lembrar a igreja que uma igreja madura anda unida. Uma igreja madura caminha na mesma direção, prioriza as mesmas coisas. Uma igreja madura anda unida, porque quando nós estamos unidos, nós estamos protegidos também. Ok? Unidade e proteção andam juntas. E ainda sobre unidade, uma outra expressão de unidade, sabe qual é? Repete comigo assim, ó: comunidade. Vai lá, comunidade. Comunidade. A comunidade, ela é um lugar de unidade e proteção para nós. Viver em comunidade não é algo que nós, como filhos de Deus, deveríamos negociar. Não dá para negociar com isso, porque a comunidade da igreja, ela é um presente de Deus para nós. É isso que ela representa. Ela é um lugar de proteção, de cuidado. E meu irmão, se você quer ser protegido, ser cuidado, e quer isso para a tua casa, para a tua família também, então você não pode negligenciar o valor da sua presença e da sua frequência aqui. Não dá para negligenciar. É o que nós temos dito, a sua presença e a sua frequência revelam a sua prioridade. Nós temos que ter clareza disso. Isso é uma coisa que eu chamo
de a disciplina do encontro. A disciplina do encontro, sabe? Quem me conhece sabe que a minha esposa, Andiara, ela é muito mais relacional do que eu. Eu sou aquele cara que, se eu vou num casamento, eu sento numa mesa, se tiver alguém para conversar comigo, eu fico a noite inteira ali, sentado na mesa. A minha esposa é aquela que passa por todas as mesas. Ela vai uma mesa de cada vez, senta um pouquinho, 10 minutos, a outra, tal. Ela conhece a casa, a festa inteira, e eu estou lá até o final. E não me entende mal assim, eu gosto de estar com pessoas, amém? Senão eu nem estaria fazendo o que eu faço hoje, como pastor. Eu gosto de estar com pessoas, mas eu também gosto muito de ficar sozinho. Gosto muito de ficar só com a minha família. Gosto muito do meu sofá, adoro o meu sofá. Gosto muito de ficar só em casa. Alguém aqui parece comigo? Amém, não estou sozinho, não sou esquisito, né? Eu gosto desse tipo de coisa, mas por reconhecer os benefícios que existem na disciplina do encontro, eu muitas vezes me esforço para estar sempre com outras pessoas. Eu me esforço para estar conectado. Entende uma coisa? Quando nós decidimos ser disciplinados para comer bem, ou para fazer exercício, você não nota a diferença na sua vida imediatamente, automaticamente, não acontece na hora, mas experimenta isso por 20 anos. Sabe o que acontece? A sua vida muda. E faz mais de 20 anos que eu e minha esposa escolhemos estar em comunidade, e eu sei o que essa escolha fez comigo e com ela também. Ok? A disciplina do encontro, isso muda a nossa vida, e nós acreditamos como igreja nisso, no valor do encontro, no valor de estarmos juntos. Para nós, conexão é uma cultura, é um pilar da nossa casa. Nós não queremos negligenciar esse tipo de coisa, nós entendemos a importância disso, e por isso é uma disciplina para nós. E aqui eu quero falar com você especificamente sobre os nossos RGs, sobre os nossos grupos pequenos de conexão. Meu irmão, os RGs são a nossa forma de vivermos unidos e em comunidade. Se você não experimentou esse lugar ainda, sinto te dizer, você não conhece tudo de quem somos ainda, e você não tem uma parte da revelação de Deus para a igreja. E guarda uma coisa, guarda isso, para nós, os RGs não são uma estratégia de crescimento. Os RGs são a nossa forma de ser família, é o nosso jeito de ser família. A gente não está desesperado para crescer, nós não estamos focados nos números, mas a gente reconhece sim, que somente quando nós estamos unidos, o poder da divisão é quebrado. E ali, meu irmão, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Pedro, eu sou de Cristo. Amém? Eu sou de Cristo quando eu entendo que conexão revela Cristo para o mundo. Então você e eu não podemos negligenciar a nossa presença ali. E é naquele lugar que nós experimentamos cuidado. Sabe, algumas pessoas às vezes se aproximam da gente para dizer o seguinte: eu quero ser cuidado. Ou talvez elas dizem: eu sinto que eu não estou sendo cuidado. E normalmente a primeira pergunta que nós fazemos é essa: mas você está frequentando um RG? E geralmente a resposta é não. A resposta é não. E isso para nós é muito importante, porque nós acreditamos que o nosso lugar de cuidado são os RGs. Igreja, o nosso lugar de cuidado e conexão estão ali dentro, nos RGs, e não fora. E se você quer ser cuidado, você quer experimentar relacionamentos saudáveis, se quer crescer espiritualmente, então você precisa estar em um RG. Amém? Fala para quem está do seu lado aí, ó. Fala para ele. Você
precisa estar em um RG. Ok? Você precisa estar em um RG. Outras pessoas também nos dizem: cara, eu não quero participar de um RG, não quero grupo pequeno. Sabe por quê? Porque eu estou ferido, eu fui machucado, eu estou ferido, eu não quero me envolver por causa disso. E meu irmão, nós temos empatia com a sua dor, ok? Eu tive na igreja bons exemplos e exemplos não tão bons também. Então sei do que você está falando. Já aconteceu comigo também. Eu tenho empatia com a tua dor. Mas nós queremos que você entenda algo. A comunidade de Jesus é um lugar de cura. Ok? A comunidade de Jesus é um lugar de cura para você. E quando você escolhe não participar, você só piora o seu estado. Só piora. Então você precisa estar conectado. A comunidade é um lugar de cura. Hebreus capítulo 10, verso 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Até aí. Ok? Então a primeira marca de uma igreja madura e saudável é a unidade. A segunda marca é a generosidade. Generosidade. Sabe por quê? Uma igreja madura é uma igreja que aprendeu a ser generosa. Isso fala muito sobre a gente, sobre o nosso estado. Olha o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 16, as instruções que ele dá, verso 1 e 2. Ele diz assim: no caso da oferta que está sendo arrecadada para ajudar os cristãos pobres, dou a vocês as mesmas instruções que dei às igrejas da Galácia. Todo domingo, cada um traga a sua oferta. Sejam generosos, guardem o que for recolhido, para que, quando eu chegar, tudo esteja pronto e eu não precise fazer nenhum apelo. Uma igreja madura, ela não espera um apelo acontecer, ela simplesmente se move, ela é presente. E a fala do apóstolo Paulo, ela deixa claro que as ofertas eram um hábito e não algo ocasional. Ele diz: todo domingo era algo ocasional. Calma, tá? Nós não estamos atrás do seu dinheiro, fica tranquilo, está tudo bem com as finanças da igreja. Queremos ensinar seu coração sobre isso. E quando nós falamos sobre vivermos em comunidade, gente, um dos sinônimos da palavra comunidade é a palavra comunhão. Comunhão é a palavra koinonia no grego, e o significado dela é o seguinte: a parte que alguém tem em algo, relação, intimidade. Agora guarda isso: oferta dada por todos, coleta, contribuição que demonstra compromisso e prova de comunhão. Nós demonstramos que temos uma mentalidade de família e somos maduros quando nós damos prova da nossa comunhão. Comunhão não é eu e você sairmos para comer pizza depois, ok? Comunhão não é isso. Isso é o nível mais raso de comunhão. Comunhão é participação. Comunhão é eu dando provas de comunhão, de participação. Isso é comunhão. E quando nós pensamos em generosidade, muitas vezes nós relacionamos rapidamente com finanças. Mas, na verdade, a generosidade, gente, é uma questão do coração, não é do nosso bolso. É uma questão do nosso coração. Porque se nós quisermos ter uma medida exata do nosso relacionamento com Deus, é só dar uma olhada onde nós temos colocado o que Deus tem nos dado. Quer entender a sua relação com Deus? Olha para isso. Onde eu e você temos colocado o que Ele nos tem
dado. De novo, as finanças da nossa igreja, o pastor Elton está aqui, responsável pela parte financeira da igreja também, estão bem. Então não é para sacudir você entende isso? Não vai ter um apelo no final para você trazer dinheiro, você entende isso? Mas tem a ver com o nosso coração. Com o nosso coração. Fico doido quando eu vejo, às vezes, pessoas que estão há anos com o Senhor, e essa pessoa não é capaz de participar. Isso mostra a relação que ela tem com Deus, e a relação que ela tem com o dinheiro. Isso mostra quem manda na vida dela. Isso mostra quem governa o coração dela. Anos com o Senhor, e aí você encontra ela para uma conversa mais íntima, e ela fala: cara, eu não participo. Você consegue entender? É uma questão do nosso coração. Nós mostramos maturidade quando nós escolhemos participar, e não somente financeiramente, mas também com o nosso tempo, mas também com os nossos talentos. E por quê? Porque a igreja precisa de pais. Sabe quem é o pai? O pai é aquele que paga a conta. É aquele que entendeu que tem uma responsabilidade com a família. São homens e mulheres maduros que entenderam a sua responsabilidade com o reino de Deus. É sobre gente que entendeu que tudo que ele tem pertence a Deus. É gente engajada com o que Deus quer fazer na terra, e não somente na sua casa. É gente que entendeu, que aprendeu a não focar mais só no seu próprio umbigo, e decidiu viver uma vida generosa. Gente madura, porque uma igreja madura é uma igreja responsável pela expansão do reino de Deus. Mateus 6, verso 33, esse é um verso bem conhecido. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E eu preciso te perguntar: o reino de Deus é prioridade para você? Pergunta para você mesmo: o reino de Deus é prioridade para nós? Ou a gente só sai de casa e vem para a igreja para se entreter? É isso que nós queremos ser como igreja? Vir para a igreja só para apaziguar a nossa consciência? Só para voltar para casa um pouco melhor? É isso que você quer fazer? Não é sobre isso, meu irmão. Tem uma pesquisa que foi feita em 2021 por um centro de pesquisa americano, e a pesquisa chama Fator Generosidade, e foi feita dentro das igrejas. Sabe o que eles perceberam? O resultado foi: 13% dos cristãos estão engajados na prática do dízimo. 50% dos cristãos participam com menos de 1% de sua renda com ofertas, sendo uma bênção para o mundo. Então, isso é muito importante para nós, sabe por quê? Porque tudo que você aprende a amar, você investe. Tudo que você ama, você investe. Você ama a casa de Deus? Você ama o reino de Deus? Se é ruim para você ouvir isso, né? Parece que estou, de novo, né? A casa de Deus, eu quero teu dinheiro. Não é isso. Você ama o reino de Deus, então você tem que investir. Uma igreja madura é uma igreja generosa com suas finanças, com seu tempo, com seus talentos. Nós precisamos aprender a sermos generosos. Sabe, há 16 anos atrás, me casei com a minha esposa. Está tão bonita ela hoje. Quer levantar, amor? Ela veio tão bonita hoje, sabe por quê? Porque é aniversário dela amanhã.
Então ela então é aquele dia que ela quer que eu tire foto dela. Eu conheço, né? Ela fala, né? Porque para postar amanhã, tal, meia-noite ela fala, e aí, aquele texto vai sair, não vai, não sei o quê, né? Sabe como é que é, né? E há 16 anos atrás eu me casei com ela. Nós fizemos uma oração. Sabe que oração foi essa? Nós entregamos a nossa casa para Deus. Entregamos nossa casa para Deus. E desde aquele dia, a minha casa tem sempre um grupo pequeno funcionando. Sempre um RG, sempre uma célula, você pode conhecer assim talvez. Mas sempre teve um grupo funcionando lá dentro. Nós sempre tivemos esse trabalho acontecendo. E não dá nem para contar, gente, as centenas e centenas de pessoas que já passaram por lá e que nós vimos chegando completamente quebradas, com vícios, com problemas, com traumas, e ali naquele lugar, encontrando Jesus, sendo restauradas por Ele, se casando. Tem solteiro aí? Levanta a mão, solteiro. Quer casar? Vai para um RG em nome de Jesus, ok? Vai para lá, acelera. Se casando e vivendo uma nova história. E sabe o que eu posso te dizer? Não tem nada igual. Não tem nada tão especial do que participar disso. Nada é tão especial do que Deus te permitir experimentar isso na pele. Ver o que Deus pode fazer quando você entende que generosidade é uma marca de uma igreja madura. E será que nessa manhã Deus também não está chamando você para abrir a sua casa? Eu vou dizer de novo, será que Deus não está chamando você para abrir a sua casa, para receber um RG, para ser generoso com aquilo que Deus te deu? Será que não é nessa manhã que você pode responder a Deus dessa maneira, como eu fiz também há 16 anos atrás? Deus, a minha casa é tua, faz uso dela para aquilo que o Senhor quiser. Porque uma igreja madura é uma igreja generosa, ok? E a terceira e última marca de uma família espiritual madura e saudável, terceira marca, terceiro ponto: afeição. Afeição. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 3 diz assim, palavras do apóstolo Paulo mais uma vez à igreja: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Uma igreja madura é uma igreja que ama. Uma igreja que ama. Guarda uma coisa: ser espiritual é menos sobre os dons que você tem e o barulho que você faz, e é mais sobre amar as pessoas que Deus envia para nós. Você entende isso? Nós amamos os dons. Nós somos uma igreja que gosta de barulho, não é? Adoramos com intensidade, amamos, mas é sobre amor, sobre amar as pessoas que estão ao nosso redor e que Deus nos envia. Porque Jesus, meu irmão, não morreu na cruz para que eu e você tivéssemos um clube social fechado. Não é sobre isso. Nós somos a comunidade dos santos que não pode parar de crescer. Você entende isso? Somos chamados a incluir outras pessoas na família de fé.
Porque o reino de Deus não é sobre cadeiras vazias. Nós não estamos focados nos números. É sobre aumentar a família de Deus, incluir novas pessoas na família de Deus. E por isso o Senhor me chama e chama você a nos engajarmos com a salvação de outras pessoas, porque pessoas maduras escolhem amar. Pessoas maduras escolhem amar. E talvez você está aqui também, sente esse desejo no coração, esse chamado de cuidar de pessoas. Talvez você já fez isso no passado, mas parou de fazer, se entristeceu, teve um trauma pelo caminho, não sei. Mas talvez também seja essa manhã que Deus está chamando você a fazer isso mais uma vez, a voltar a fazer isso, a se dedicar pelas pessoas, a amar as pessoas. Isso é muito importante para nós, porque pessoas maduras escolhem amar, e Deus quer restaurar o seu propósito, Deus quer restaurar o seu chamado, Ele quer fazer isso conosco como igreja. Então entende uma coisa, o que o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, em tudo que nós lemos, é que nós não precisamos de muitos, nós precisamos de paz, gente madura e comprometida com o Evangelho, ok? Gente madura e comprometida com o Evangelho e com a mentalidade de família. Sabe, há 11 anos atrás aconteceu algo comigo. Deixa eu voltar um pouco mais. Eu imaginava que eu ia me tornar homem quando eu começasse a trabalhar. E aí com 15 anos de idade eu comecei a trabalhar. Sabe o que eu percebi? Não foi assim. Não me tornei homem. Então eu imaginei que eu ia me tornar homem quando eu fizesse 18 anos, maioridade. E eu fiz 18 anos. Sabe o que aconteceu? Eu não me tornei homem. Então eu pensei, deve ser quando eu casar. Aí eu encontrei a Andiara. E há 16 anos atrás eu me casei com ela e falei, agora eu sou um homem. Sabe o que eu percebi? Ainda não era. Sabe quando eu me tornei homem? Quando há 11 anos atrás a Lorena nasceu. Quando a Lolo nasceu, a minha filha há 11 anos atrás. E eu me lembro exatamente o momento. A enfermeira me procurou e disse, papai, você quer dar o primeiro banho? E eu reagi cheio de medo. Mas eu lembro de ir até lá, e de enquanto eu colocava a Lolo na água, ela chorava muito, muito, muito. E quem sabe, quem me conhece sabe, eu tenho trauma de criança, porque sabe aquele que só chora com você? Dá risada com todo mundo, você pega, chora. Cara, você é o péssimo pai. Eu dizia. Então eu tinha esse trauma, cara. E chegou pra mim, e aí eu vi minha filha chorando, esperneando no meu colo, nos meus braços. Mas eu me lembro de, enquanto eu colocava a Lolo na água, eu ia descendo ela, comecei a falar com ela. Eu disse algo para ela. Eu falei, filha, é o papai. Instantaneamente ela parou de chorar. Tem um vídeo disso. A Di queria passar, eu falei, não vai dar tempo. Ela parou de chorar. E a Lorena me deu um olhar que eu nunca mais vou esquecer. E ali, exatamente ali, eu me tornei homem. Porque eu me tornei pai. A igreja precisa de pais. Sabe por quê? Pais fazem a sua missão de todo o coração. E Deus está chamando eu e você nesta manhã a não reagirmos e não fazermos igreja, e não construirmos o reino de Deus de qualquer maneira, sabe? De qualquer jeito. Não. Homens maduros, mulheres maduras, fazem de todo o coração, com todo o coração. Deus está nos chamando a nos envolvermos de todo o coração com o reino dele, porque sem gente madura, nós não cumprimos o chamado de Deus que temos como igreja.
Não dá. Nós precisamos experimentar o que é ser uma comunidade poderosa, amando a Deus e amando as pessoas. Eu queria terminar lendo um texto, 1 Coríntios capítulo 13, verso 11, mais uma vez o apóstolo Paulo falando na igreja de Corinto. Ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Igreja, atenção, é hora de acabarmos com as coisas de menino, ok? Sair do playground espiritual que você está e começar a se mover como um homem, uma mulher madura, que entendeu a sua missão no reino de Deus. Sair de um lugar de paralisação, voltar para o time, levantar da cadeira e entender que uma igreja madura, ela anda conectada. Uma igreja madura, ela é generosa. Uma igreja madura, ela ama as pessoas, ok? Uma igreja madura caminha em unidade, em generosidade e em afeição. Você recebe essa palavra? Eu queria